Eita, boa noite, gente. Estamos aqui para mais um devocional, mais uma live devocional para a glória de Deus. Graças a Deus, ontem eu não consegui entrar, né? Mas hoje estamos aqui, graças a Deus. Vigie e orem. A gente vai falar sobre vigiar e orar. Está em Efésios 6, 10 ao 20. Rapidinho. Vamos desfrutar do que Deus tem para falar conosco ainda neste dia, nesta noite, quase o outro dia, né? Então diz o seguinte: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E o destaque não poderia ser nada mais, nada menos do que o versículo 18. Orem em todos os momentos, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações. A gente tem vivido um tempo de muita pressão psicológica e espiritual. Tem dias que acontecem muitas questões fora do nosso planejamento, do nosso dia a dia, tentando tirar a nossa paz. Porque o que a gente tem mais de precioso na nossa vida, fora Deus, é a paz que Ele dá, né? Que excede todo entendimento. Então, muitas das vezes, o inimigo ele vai ser usado para tentar tirar a nossa paz. Obrigada, Uzer, né? Marcelo. Obrigada. Os cristãos devem levar a oração a sério ao enfrentarem batalhas espirituais. Certa mulher descobriu como é perigoso orar sem ter prudência. Certo dia, ela fechou os olhos para orar, mas fez isso enquanto estava ao volante de seu carro. Ela não parou no semáforo, passou direto por um cruzamento e saiu da estrada, atingindo um quintal. Ela tentou, sem sucesso, sair do gramado. Embora ela não tenha se ferido, recebeu uma multa da polícia por direção imprudente e danos materiais. Esta guerreira espiritual esqueceu uma parte fundamental de Efésios 6,18. Permanecer atenta. Como parte da armadura de Deus, Paulo inclui duas peças finais. Primeiramente, devemos enfrentar as batalhas espirituais com oração. Isso significa orar no Espírito, confiando em seu poder.
Além disso, descansar em sua orientação e aceitar suas instruções, orando em todos os momentos. Efésios 6,18. Em seguida, Paulo nos encoraja a permanecermos atentos. A vigilância espiritual nos ajuda a estar preparados para a volta de Jesus. Marcos 13:33. A obter vitória sobre a tentação. Marcos 14:38. E a interceder pelo povo santo. Efésios 6:18. Enquanto enfrentamos as batalhas espirituais diariamente, que tenhamos a mentalidade de vigiar e orar, combatendo o mal e dissipando as trevas com a luz de Cristo. Amém? Então, assim, é um texto, né, que vai aqui, que vai falar sobre a importância, né, da gente vigiar e orar. A gente, conforme eu comecei a live falando que os dias têm sido maus, os dias têm sido difíceis, né, para todo mundo, né? Então, são dias de muitas vezes de tensões, tem passado rápido demais, a gente não consegue fazer tudo que a gente se planeja para fazer naquele dia. As pessoas estão vivendo num tempo de muita insônia, de muita ansiedade, de muitas pessoas com depressão. Por quê? Excesso de preocupação com o futuro, excesso de pensamentos no passado, de coisas que você passou, que te traumatizou, mas que você não tem como mudar. E a gente tem que andar o quê? Vigilante o tempo inteiro e orando, né? Que aqui no texto começa falando, os cristãos devem levar a oração a sério ao enfrentarem batalhas espirituais. Certa mulher descobriu como é perigoso orar sem ter prudência. Certo dia ela fechou os olhos para orar, mas fez isso enquanto estava ao volante de seu carro. Ela não parou no semáforo, passou direto por um cruzamento e saiu da estrada atingindo um quintal. Ou seja, não teve prudência. Se você vai orar para sair de carro, para viajar, para ir trabalhar, ora antes de sair, ou se for orar dirigindo, de olho aberto, irmãos. Não tem como a gente fechar os olhos ao volante. Temos que vigiar, né? Ela estava orando, mas ela não vigiou nadinha, né? Passou no semáforo vermelho, atingiu um quintal, poderia ter matado alguém, né? Então, isso é um exemplo de vigiar, de orar, mas não vigiar, né? Muitas pessoas têm o hábito de orar antes de dormir, muitas vezes assim que acorda. Isso é honroso, é uma bênção, porque é a gente falando com Deus. Mas acima disso tudo, né? Quando fala de vigilância, fala em a gente conhecer as escrituras e poder vigiar, né? Poder vigiar. E as guerras espirituais acontecem o tempo inteiro. Nina, é incrível quando começa o live aqui em casa, o quanto que acontece situações para atrapalhar a live, fazer barulho e tudo mais. É incrível. É a hora que começa a confusão, é a hora que começa barulho, tava tudo tranquilo, é sempre assim. Mas glória a Deus, né? O importante é que a gente possa ministrar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, né? Que tem usado para fazer esse devocional, no qual eu já fazia para mim, e está compartilhando com outros irmãos, né, em Cristo,
para que também a gente possa juntos crescer espiritualmente. E a gente está em eterna evolução espiritual, buscando cada dia mais que a gente possa compreender esta vida que estamos vivendo aqui, que muitas vezes é incompreensível, é difícil, mas com o Senhor as coisas ficam mais leves. No mundo nós teremos aflições, mas a palavra de Deus diz: tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Então nós precisamos o quê? Confiar. Então que a gente possa entender que a gente precisa vigiar, que a gente precisa orar, falar com Deus, né? Quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando conosco. Às vezes a gente busca profecias, esse tipo de coisa, mas a gente não lê a palavra. E as maiores profecias estão na própria palavra. Uma profecia revelada por alguém tem que bater com a palavra, porque se não bater, queridos, é enganação. E esse dom de revelação, o inimigo também conhece. Se a pessoa der brecha na vida dela, ao invés dela ser usada por Deus, ela vai ser usada pelo cão e ela engana muito. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é enganador e vai enganar muitos, né? Então, estar disposto a orar e vigiar o ajuda a travar batalhas espirituais? O que significa estar espiritualmente alerta? O que significa estar espiritualmente alerta? Meu Deus, né? Então, que a gente possa refletir sobre essas perguntas. Estar disposto a orar e vigiar o ajuda a travar batalhas espirituais? É claro. O que significa estar espiritualmente alerta? É estar em vigilância, espírito de oração. É o tempo inteiro, irmão. Você está lavando uma louça, você está em espírito de oração. Você está dirigindo, você está em espírito de oração. É estar ligado às coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. É estar ligado, saber o ambiente que você está entrando, perceber esse ambiente, perceber o que está acontecendo, né? Ter discernimento. Buscar em Deus para ter discernimento espiritual, né? Neste momento, sem mais delongas, eu quero estar orando. Se você tem algum pedido específico de oração, escreve aí rapidinho. Obrigada, user. Marcelo, muito obrigada. Pelos likes aí, né? Pelo coraçãozinho, porque isso dá engajamento para chegar a palavra a mais pessoas, né? Dá aí um tec-tec na tela, a gente vai orar agora. Às vezes tem alguém aí, ó, precisando de oração agora, né? Tá aí com insônia, com crise de ansiedade, pensando besteira, em fazer besteira. Então vamos dar um tec-tec aqui, ó. Enquanto isso, você escreve seu pedido de oração. Se você não tiver pedido específico ou não quiser se expor, você pode mandar no meu privado depois. Tá bom? Que você me seguir lá. Aí você pode. Oh, obrigada! Florzinha, Rosinha, que benção. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Viu, Marcelo? Deus abençoe. E ninguém tem pedido, então eu vou orar geral, tá? Por todo mundo. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na tua presença para declarar que sem ti nada somos, que necessitamos de ti, Senhor. Ó Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho clamar a ti. Que o Senhor venha com a paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas. Senhor, que aqueles que têm sofrido de ansiedade, que possam confiar mais em ti. Aqueles, Senhor, que têm estado em estado de depressão, pensando nas coisas que, afundado nas coisas que aconteceram e que não mudam mais. Dê esperança, Senhor, porque a esperança de um futuro, a esperança, Senhor, de novas realizações, de novas oportunidades que com a vida
o Senhor nos concede todos os dias quando abrimos os nossos olhos, Senhor, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos crescer espiritualmente. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha entrar dentro desses lares aqui representados, por todos aqueles, Senhor, que entraram nessa live nem que por um segundo. Traz o coração do pai ao filho, do filho ao pai, da esposa ao marido e vice-versa. Ó Deus, que as famílias sejam alcançadas pelo Teu amor. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja unidade, comunhão, que a Tua presença seja notória, Senhor. Transforma, Senhor, os nossos corações e que possamos, Senhor, agradar a Ti, em adoração, em espírito e em verdade. Nos ajuda, Senhor, a termos discernimento, a vigiarmos e orarmos, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, crendo que o Senhor já tem concedido a nós as nossas petições. Muito obrigada, Jesus, por mais este dia. É o que te agradecemos nesta hora. Amém. Amém, gente? Que Deus te abençoe. Ô, Ivan, oro sim, agora que eu vi, viu? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu coloco a vida do Ivan diante de Ti, Senhor. Cobre ele com Teu sangue. Ó Deus, Tu sabes, Senhor, que Teu filho, Senhor, tem sentido e passado. Que o Senhor possa fortalecê-lo na presença do Teu Espírito, que ele possa se sentir abraçado por Ti, Deus, e que o Senhor venha ajudá-lo, Senhor, nas demandas que ele tem clamado a Ti, as coisas que ele tem colocado diante de Ti, que ele possa, Senhor, entregar o seu coração a Ti, para que o Senhor possa fazer, mudar o que precisa ser mudado, transformar a vida do Ivan e que ele possa, Senhor, tudo aquilo que ele planejou para o dia de amanhã, que estiver debaixo da Tua vontade, que o Senhor possa conceder ao Teu filho, Senhor, um dia útil, proveitoso, Pai, e que nesta noite o Senhor venha pegar o Ivan no colo e fazê-lo dormir o sono dos justos. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, Ivan. Deus abençoe. Que Deus abençoe, gente. Obrigado por ficar até aí, até agora. Obrigado. Se você não me segue, segue lá. Tem um monte de live baixada lá com vários temas que o Senhor deu através desse livrinho de devocional. Que eu também, se você me pedir lá no privado, eu tenho o link dele. Ele é muito bom. Eu uso desde o ano passado. Era outro, né? Todo ano lança um novo, com novos devocionais. É uma benção, tá? Que Deus abençoe e guarde vocês e me guarde aqui também. Em nome de Jesus, até amanhã, se Deus quiser.